O que é uma função dentro do Python? Uma função é um pedaço do código que a gente pode usar com uma certa frequência. Uma função ela tem um nome, tá? E ela também pode admitir argumentos, que seriam os elementos que podem ser qualquer variável dentro do Python, como números, como strings, como listas, etc. E que você vai utilizar para alimentar a sua função. Tá? Então, por exemplo, você tem dentro do seu código, você tem um pedaço, você vai escrever um programa para uma escola e tem um pedaço do seu código, por exemplo, que vai calcular a média dos alunos. Tá? Esse pedaço do seu código, tá? Esse pedacinho do código, ele vai ser ele vai ser chamado várias vezes. Tá? Então não faz sentido para cada um dos alunos você escrever o mesmo pedaço. Então você cria uma função, tá? A gente pode chamar essa função de média, tá? E aí você pode utilizar como argumento, por exemplo, o nome do aluno. Tá? Ou uma lista dos seus alunos para poder fazer como seu argumento. Tá? Para poder calcular para cada um deles, tá? Mas aí você tem um pedaço do código dentro do seu código, então a gente chama de uma função este objeto, tá? Então vamos lá, como que a gente define uma função, tá? Então a gente vai criar, por exemplo, eu quero criar agora uma função que não vai assumir argumentos, tá? Não vai assumir argumentos, e essa função ela vai imprimir uma palavra, tá? Então eu vou escrever. Como eu vou fazer isso? Aqui eu vou escrever def, tá? Isso aqui é o canônico que eu vou ter do Python, vai ter que para definir uma função tem que ter isso, def, tá? Agora eu vou, por exemplo, escrever, vou dar um nome para ela, que pode ser qualquer um. Então eu vou dar escrever nome, tá? Vejam que eu que criei. Como eu não quero nesse momento em que essa função ela aceite um argumento, tá? Então eu vou colocar esses dois caras aqui e aí eu vou colocar nada entre eles, porque ele não vou precisar colocar um argumento aí. E bem importante, eu tenho que ter 2 pontos. Quando eu faço isso, já ocorre a indentação no Python, porque automaticamente eu já tenho que esse cara aqui, ó, ele já pula, já dá um espaço aqui para poder definir a função. Então, tudo que tiver debaixo desta mesma linha de espaço aqui vai ser nada mais nada menos do que a definição da minha função. Seria o pedaço do código que eu preciso para fazer a minha função. Tá? Então o que eu vou querer fazer? Eu vou querer escrever, por exemplo, eu vou dar um print, tá? Aqui eu vou colocar uma string, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, isso aqui, uma barrinha, tá? E essa barrinha eu quero que seja repetida, sei lá, 10 vezes, tá? Então eu coloquei ela multiplicada por 10. Print, veja que ela pulou de novo aqui, tá? Agora eu vou dar um print, onde eu vou colocar aqui meu nome, tá? Seu nome, por exemplo, tá? Uma coisa bem idiota aqui, tá? Seu nome, tá? E aí eu vou de novo escrever print, tá? De novo print, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, o que vai acontecer nessa história, tá? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai escrever uma barrinha, vai escrever essa barrinha 10 vezes, vai escrever seu nome, tá? Simplesmente, e depois eu vou colocar aqui vou colocar a barrinha de novo 10 vezes aqui. Agora, como que eu invoco? Agora isso aqui eu defino a função, tá? Agora eu vou dar um Enter e agora eu vou puxar essa seta para cá aqui, ó. Vejam que eu puxei para cá para voltar à indentação normal do Python. Então tudo que está aqui é a função, tá? Então aqui tudo que está aqui é a função e daqui para cá volta ao código normal. Percebam que agora dentro dos comandos do Python eu vou ter agora um outro comando, tá? Eu vou ter agora uma função. E como que é essa função? Escrever nome, que não aceita nada. Então eu vou colocar escrever, vou invocar ela, escrever nome, tá? E aí eu vou colocar isso aqui, tem que sempre colocar, mesmo dentro de uma função tem que ter esse cara aqui. Ponho para rodar. O que aconteceu? Vejam aqui, né? O que aconteceu aqui? Escreveu isso 10 vezes, seu nome, e aqui colocou de novo. Tá? Então a função ela serve justamente para isso. Agora imagina que isso aqui eu tenha que fazer, sei lá, 800 vezes dentro do meu código. Tá? Então eu não vou fazer todos esses 1, 2, 3. Então isso aqui te salvou de escrever isso no seu código 2.400 vezes.
tá? O que você tinha que fazer, tá? Então esse escrever nome se torna uma função dentro do Python, assim como o print, assim como dentro do seu programa, assim como o print, assim como qualquer outra função, tá? Então tá lá escrever nome, tá? Bom, digamos agora, né, vou dar uma mexida um pouco melhor na minha função. Digamos que eu, em vez de seu nome, né, eu vou querer que escrever seu nome e pedir o nome da pessoa, tá? Então antes aqui, né, eu vou pedir, né, que o programa peça o nome da pessoa, né? Então a gente já sabe, né, que é usando o input, tá? Então vai ter o input aqui, a gente vai colocar aqui, digite o seu nome. Aqui eu vou colocar os dois pontos, o /n para dar aquela puladinha de linha que a gente conhece, tá? Aqui em seu nome, né? Então aqui eu vou dar uma melhorada no texto, né? Eu vou colocar aqui prazer. Meu nome é. E aqui eu vou colocar a variável nome que assume, né, esse input, tá? E aqui eu vou ter esse cara aqui. Bom, quando eu executar isso aqui, né? Agora, quando eu executar, primeira coisa que ele vai me pedir, olha só, ele me pediu o quê? Ele pediu digite o seu nome, tá? Então, ele já pediu aqui para que eu digite o nome da pessoa aqui, tá? Aqui eu vou colocar, né? Por exemplo, Carlos Antônio, tá? E aí, quando eu dou Enter, né? Veja, prazer, meu nome é Carlos Antônio, tá? Então, eu posso ter uma função que assuma uma determinada, que tenha, né? Então ela tem um nome, escrever nome, a minha função, tá? Ela não tem argumento, então não tenho nada escrito aqui, tá? Não tenho nada escrito aqui dentro, tá? E aí a função é chamada desta forma dentro do seu código, tá? Que eu posso chamar ela em qualquer lugar. Bom, vamos dizer agora que eu quero uma função que utilize um argumento, tá? Ou seja, que eu vou ter que escrever um argumento para minha função. Ou seja, ela vai usar, por exemplo, vamos dizer que eu vou usar uma determinada palavra. Eu quero contar palavras quero contar letras de uma determinada palavra, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, vou dar um nome para minha função. Então, vamos dar um nome bem assim, bem bobo. Eu vou chamar ela de contar palavras, tá? Então, def contar palavras. Tá? Bom, como eu quero que essa função agora, o usuário escreva, que o usuário chame ela já com um argumento, a gente vai dar o argumento. E o argumento eu vou dar aqui, né? Por exemplo, palavra. Tá? Bem, contar palavra. E aqui eu coloco 2 pontos, tá? Então, vou colocar aqui contar palavras, palavra. Aí ele já pulou a indentação aqui que eu preciso, tá? Então, olha só. Lembre-se que uma palavra, né? Uma string, também pode ser considerada como uma lista, tá? E ele pode iterar sobre essa lista. O Python pode fazer isso, tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar como eu quero contar palavras, eu quero cuspir um número, tá? Então, eu vou colocar e eu vou somar esse número. Então, para cada posição que eu vou andando da minha palavra, que eu vou iterando sobre ela, tá? Para cada letra que eu vou iterando, a primeira letra é 1, aí vou ter mais uma, que é 1 também. Soma com este 1 dá 2. Aí você já tem 2, soma com 1 dá 3. Só que para tudo isso eu tenho que começar do zero, tá? Então eu vou criar uma variável que vai ser somente acessível aqui dentro do meu programa. Essa variável ela se chama soma, tá? E eu vou começar do zero, eu vou dar um valor inicial para minha variável. Soma é igual a 0, tá? Então ela vai começar. Agora eu vou usar o for que vocês viram nas últimas aulas. Então vai lá, for, né? E em palavra, tá? Que eu vou iterar 2 pontos, lembre-se, né? Olha só, ele já pulou também, ele já pulou a indentação do meu for. Olha só, ele já pulou daqui para cá, tá? For em palavra. O que eu quero fazer? Ele vai começar, o P tá em 0. No for, ele vai começar. O primeiro I é o P. Soma com este cara. Vou somar 1, então vai ficar 1. Aí ele vai para o segundo, tá? Que é o A. Aí ele soma mais 1, dá 2.
Aí ele vai para o L. Soma mais 1 dá 3. Aí ele vai para o A. Soma dá mais 1 dá 4. E assim até o final da minha palavra. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Soma, tá? Soma mais igual a 1. Tá? Então, o que ele vai fazer? Para cada um desses caras, ele vai somar 1. Para esse soma. Se ele começa do zero, quando é o final de toda essa brincadeira, ele vai terminar na minha palavra, ele vai terminar na soma completa, tá? Agora, o que eu vou fazer? Terminou isso, saio do meu for, tá? E agora eu vou escrever print soma, tá? Para ele poder falar o que ele deu aqui, tá? Bom, já terminei meu código, ele já está identado aqui, o código da minha função. Agora eu vou utilizá-la. Como que eu vou utilizar elas? Vou utilizar contar palavras. Na verdade, vou mudar aqui, né? Deveria ser contar letras, né? Desculpa. Contar letras é mais certo. Então, contar letras, tá? E aqui, no contar letras, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar uma palavra que vai ser uma string, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, atirei o pau no gato, tá? Então, quando eu der para rodar esse cara aqui, ó, o que ele vai me dar? Ele vai me dar 20 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O que eu estou contando? Os espaços também, ele conta como se fosse uma letra, tá? Então, você pode refinar esse seu código, né, se você quiser, para que ele não conte isso, tá? Mas, a princípio, na verdade, eu estou escrevendo uma frase e não uma... Na verdade, o errado sou eu de escrever uma frase e não uma palavra para ele, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, escrito aqui, né, sei lá, por exemplo, Palmeiras, né? Então, eu teria aqui, que agora é uma palavra, eu teria 9 letras para fazer isso aí. Então, eu posso utilizar, por exemplo, um argumento, tá? Para poder fazer isso. Como também a quantidade de argumentos que eu utilizo pode ser, eu posso utilizar vários argumentos. Vamos voltar para aquele exemplo que a gente estava pensando da média dos alunos, tá? Então, por exemplo, eu vou querer, eu vou usar agora as médias dos alunos. Então, eu vou querer que o professor coloque quais são as notas de uma prova P1 e uma nota P2, tá? Por exemplo, de duas provas, a primeira prova e da segunda prova, e que ele dê a média, ou seja, some os dois e divide por 2, tá? Então, vou criar uma função chamada média, tá? Média. Só que agora eu vou usar como variáveis P1, P2. Percebam que agora, olha só, como que eu fiz para poder definir essa função aqui, ó. Cada argumento eu fui colocando, né? Cada argumento eu fui colocando aqui, ó, separados por vírgula. Vou até criar com um P3, por exemplo, né? Aí vou ter que dividir essa média por 3, tá? Bom, vou colocar definir média, tá? Então, agora eu vou calcular a média. Eu vou criar uma variável lá dentro que faça a média para ele poder dar print, tá? Então, eu vou chamar vou chamar aqui nota, né? Acho que é melhor chamar o seguinte, isso aqui de nota, tá? E aqui eu vou chamar de média, tá? Que é a minha variável que eu vou utilizar dentro da minha função, tá? Percebam que que essa variável não existe fora da função, não vou conseguir utilizar ela fora da função. Ela só existe no contexto dessa função, tá? Ela é usada rapidamente para poder fazer os cálculos lá dentro. Então, não posso chamar essa variável lá dentro novamente, tá? Lá dentro, reutilizar ela em outro pedaço do código, por exemplo, tá? Isso é interessante, porque a gente pode até utilizar a mesma palavra, né, se fizer sentido para a gente pode usar o mesmo nome de variável várias vezes no código, sendo que a gente não vai ter esse perigo de confundir um pedaço com outro se estiver utilizando dessa forma que eu falei para vocês. Então vai lá, tem o média, tá? Então o que é a média, né? Então é pegar, né, P1, P2, não, perdão, né, P1 mais P2 mais P3 e dividir por 3, né? Nesse caso, vou dividir por 3, tá? E aí eu vou querer que ele
que ele deu um print, né? Que ele deu um print com esse cara, né? Com essa média, né? Então eu vou escrever um print, né? A nota do aluno. Então vai ser uma string, né? A nota do aluno, perdão. A nota do aluno, né? Ou aluna também, né? Deixa eu só deixar aqui. Vou colocar, né, o porcentagem. Aqui eu vou colocar uma porcentagem F, né? Pode ser float. Vou colocar ponto 1, né? Como a gente já tinha visto isso aqui, ponto 1, que é uma casa após da vírgula, tá? E aqui eu vou colocar a porcentagem, né? E aqui eu vou colocar média, tá? Bom, então era só um cálculo bem simples, tá? Então vamos ver. Então vou chamar. Então, por exemplo, eu vou chamar isso aqui nota, né? Vou chamar, então meu aluno ele tirou 10 na primeira prova, 7 na primeira e 4 na segunda, tá? Então vamos ver se está tudo certo, se eu não errei nada. A nota do aluno é 7. Vamos dizer que ele, por exemplo, eu coloquei 7.5, 7.5 e 3, tá? Vou fazer de novo. Nota do aluno é 6.8, tá? Então ele vai calcular isso aqui com uma casa decimal aqui. Percebam que se eu fizer, por exemplo, o que acontece se eu chamar com menos números, né? Ele vai dar erro, tá? Porque ele só aceita, nesse caso, ele só aceita com duas. Ele só aceita com 3 argumentos, né? Então não posso criar. Então quando eu chamo dessa forma, eu vou ter que sempre chamar com os meus 3 argumentos. Aqui eu chamei com 2, 10 e 7.5 e deu erro, tá? Então ao contrário, se eu chamar, por exemplo, ele tirou 9, por exemplo, na outra prova, né? E aí a nota do aluno é 8.8, tá? Então eu posso chamar com esse argumento, tá? E existe também, né? Então vale a pena a gente citar que existe também uma forma de você não especificar a quantidade de argumentos, tá? E você ter vários argumentos. Então eu posso criar uma função, né? Utilizando isso aqui. Então eu posso ter def aqui, né? Por exemplo, uma função que faça, deixa eu só ver, uma função soma números. Estão vendo que os nomes que eu estou dando são nomes que estão vindo da minha cabeça, tá? E aqui eu vou usar um animalzinho chamado porcentagem número, tá? Então ele vai fazer como se ele fosse várias vezes. Identou novamente, tá? Identou novamente esse cara. Então agora o que eu vou ter? Soma números. Eu vou criar uma variável lá dentro, que eu vou chamar de soma, tá? Então essa variável é usada internamente dentro da minha função, tá? Dentro da minha função. Dentro dessa função, e aí eu vou escrever o que, né? Eu vou colocar como ela sendo zero, porque eu quero somar os números, então eu vou armazenar na minha variável esses números. Então vai lá, soma, tá? Agora o que eu vou fazer? For, né? For j em números, né? Números, né? Números. Então, eu vou chamar de números aqui, tá? Soma mais igual. Então, perceba, soma era 0. Conforme eu vou andando com essa quantidade aqui, então eu vou colocar, sei lá, 6. Então, para cada um, ele vai somar o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número, o quinto número, o sexto número, e por aí vai, tá? Por exemplo, nesse ele já para. Então, eu vou colocar J. Então, for j em números, j. E aqui eu vou fazer o seguinte, print soma, tá? Então, ele vai somar os meus números aqui. Bom, vou chamar isso, então vamos lá. Vamos chamar, primeira coisa, né? Def não, né? Vou chamar assim, soma números. E eu vou somar, olha só que coisa bem boba. Eu vou somar só um número, 2, tá? Então, se eu fizer isso, tem que dar 2. Ótimo. Né? Vamos somar 2 números, 2 e 3. 5. Ótimo. Vamos ser um pouquinho mais exigentes com ele. 7, 8, 1, 0, 23, 14. Tá? Então, vou somar todos esses números. Deu 58, tá? Que são a soma de todos esses números aqui. Tá? Percebam que eu tenho uma variável chamada soma lá dentro. Então, por exemplo, eu quero acessar essa variável, né? Vou colocar print soma. O que vai acontecer? Print
soma. Vamos ver o que vai acontecer. Nada, ele dá um erro, tá? Olha só, ele dá esse erro aqui, soma is not defined. Ou seja, né, ele não tem essa variável. Ela só existe aqui dentro, ela é um fantasma que só existe dentro da minha função. Tá? Então é por isso que ela só vai ser utilizada lá dentro. Tá? Bom, então vou tirar esse pedaço do código que está gerando problema para a gente. Tá? O que a gente pode fazer é o seguinte, tá? Uma coisa interessante é que às vezes a gente não quer que ele printe na tela um determinado resultado. Digamos que ele soma alguma coisa tal e ele não quer que printe na tela. Ele coloca o print na tela. Então o que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar uma coisa chamada return. Tá? Então eu posso, por exemplo, aqui, ao invés de printar a soma, eu dou um retorno nela. Return, tá? Soma. Tá? Então aqui, return soma. Tá? Bom, como eu estou nesse terminal aqui do Google Colab, ele vai, né, como é que ele simula basicamente o terminal, né, que é utilizado, o shell de comando, ele vai mostrar a soma, tá? Então quando eu fizer isso, ele não vai ter diferença nenhuma, tá? Vai dar 58 da mesma forma aqui, tá? Mas se eu estiver utilizando isso dentro de um script, tá? Ele não vai retornar nada, tá? Lembre-se de que a gente sempre tem que colocar um print para a coisa acontecer. Então, geralmente, né, se eu fizer isso, se eu utilizar esse recurso do return, sempre a gente vai ter que colocar um print aqui, né, dentro do que a gente quer fazer. Então a gente vai ter que colocar um print para poder retornar o número que a gente quer. Tá? Se a gente estiver utilizando isso dentro de um script, tá? Dentro do nosso interpretador, a gente pode utilizar ele, que ele vai cuspir o número sem problemas, tá? Bom, então a gente pode utilizar números, então dessa forma ele pode retornar, por exemplo, ele pode fazer e retornar qualquer coisa, tá? Então a soma ele pode ser uma coisa, ele pode retornar qualquer coisa ali que você quiser. Então, por exemplo, eu posso criar uma lista. Então, por exemplo, eu posso criar, né? Vamos dizer aqui, só para a gente praticar um pouco, vamos criar uma função que me diz que que o número que você digita, ele é maior do que um número que o usuário quer, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma função def, né? Def, vou chamar ela de maior que. Olha que nome bobo, tá? E aí eu vou colocar número, tá? 2 pontos, lembre-se disso. Começou a indentação, tá? Então eu vou pedir para o usuário, né, digitar um número, tá? Então vou, por exemplo, digite um número. Então, por exemplo, digite um número e eu vou comparar. Eu vou comparar o número com o número que ele vai colocar aqui, tá? Que vai ser colocado desde o início, tá? Então digite. Então é input, né? Então meu número, vou dar um nome para essa variável, meu número, tá? Então input, tá? Input, digite um número. Digite um número, tá? 2 pontos, barra N, que a gente sempre faz. Lembra-se que a gente vai ter que fazer a conversão de um tipo, né? Porque o Python sempre aceita esse cara aqui como sendo uma string. Então eu vou ter que, por exemplo, fazer a conversão para int. Então nesse caso eu só vou utilizar ele como sendo inteiro, tá? Com a parte inteira. Na verdade eu vou colocar float, né? Para poder deixar um pouco mais float, tá? Então faço a conversão para esse cara, para float, tá? Então ele vai digitar isso aqui. Então, eu vou utilizar agora, vou utilizar uma outra estrutura. Então, posso utilizar, por exemplo, uma estrutura de decisão que vocês já viram. Então, por exemplo, if, né? If, meu número, né? Maior que número, né? 2 pontos, olha só, o que eu vou escrever. Se meu número for maior do que número, né? Eu vou colocar maior ou igual, né? Vou colocar maior só. Print, né? Seu número é maior. Seu número é maior que o meu. Tá?
Posso colocar, agora eu vou voltar, vou colocar o else, tá? Um else. E aqui, se acontecer, né? A outra, tem duas opções, né? As duas opções são quais, né? Se meu número ele é maior, tá? Então deixa eu melhorar aqui a indentação desse cara, tá? Opa. Print else. Então, seu número é maior que o meu, ou seu número é menor ou igual ao meu, tá? Vou colocar um pontinho de exclamação só para dizer que eu fiquei impressionado com o que eu fiz, tá? Pois bem, então, deixa eu ver se não tem tudo certinho. Print else, ok. Então, vou voltar, né? Agora vou invocar esse cara, né? Então, tá? É meu número, né? Então, é maior que, né? É maior que 12, por exemplo, né? É maior que 12, número, tá? Beleza. Então, deixa eu ver. Ah, tá. É maior que 12. Agora eu chamo esse cara. Digite um número. Vou colocar, por exemplo, o número 7, tá? Dou Enter. Seu número é menor ou igual ao meu, tá? Então percebam que eu posso utilizar todas as estruturas. A gente viu que a gente pode utilizar as estruturas do for, ou a gente pode utilizar qualquer estrutura de decisão, tá? Então eu posso, por exemplo, inclusive, né, posso utilizar o return, olha só, posso utilizar um return true aqui, né, ou um return false. Return false, né? Por exemplo, posso, né, utilizar esse cara também, não tenho. Então, return digita um número 23 true, tá? Quer dizer que 23 é maior do que o 12 que eu tinha colocado aqui, tá? Então eu posso colocar também essas duas, né? Colocar também outros tipos de saída, tá? Com isso a gente pode utilizar inclusive listas e dicionários como entradas ou saídas, né? Então, por exemplo, né, eu vou criar, por exemplo, digamos que eu vou criar uma lista, né? Então, eu vou criar uma função que pega uma lista e eu vou somar números dessa lista, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou lá. Então, eu vou criar def, tá? Def, tá? Somar lista, tá? E aqui eu vou utilizar o nome lista, tá? 2 pontos, tá? Então, vamos lá. Def somar lista, tá? Então, o que eu vou fazer? De novo, eu vou utilizar aquela brincadeira de ter uma variável que soma as coisas, tá? Vamos dizer que eu não sei usar o sum, né? O somar, né? Da minha lista, né? Então eu vou simplesmente, eu não sei utilizar o comando que já existe no Python. Então eu vou reinventar a roda através desse somar lista, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou utilizar, né? Estou utilizando como argumento a lista que o usuário vai me dar, tá? Então eu vou somar essa lista, né? Então eu vou pegar essa lista, não importa o tamanho dela. Então vou começar, né? Soma, né? Soma de novo. Soma igual a 0, tá? For item em lista, né? O que a gente vai fazer, né? A gente vai somar esses itens, né? Então, soma mais igual a item, tá? O soma mais igual a item, tá? E aí, print, já tô fora do meu for, print soma, tá? Print soma. Então, quando eu utilizar isso aqui, olha, volta a indentação normal. Então, a indentação normal é essa. Lembre-se que para a função ele sempre vai dar essa puladinha aqui, esse espacinho. Agora eu vou invocar a função, tá? Então, somar. Então, eu vou criar uma lista, né, primeiro. Então, eu vou colocar, por exemplo, uma lista preços. Preços, tá? Essa lista, ela vai ter quantos? Vai ter, sei lá, 12, 23, 12, perdão. Vou colocar 3, 4, 20, 12 e 9, tá? Preços, tá? Então agora eu vou usar somar lista, que é o nome que eu dei para esse cara, ó, somar lista foi o nome que eu dei para esse cara, somar lista, e agora eu vou colocar preços, tá? Preços. Então o que eu vou ter? Quando eu fizer isso, rodar,
dedos cruzados, 48, realmente vai ser a soma desses caras aqui, tá? Bom, e eu posso usar dicionários, então só refrescando a memória do que é um dicionário, tá? Então, só lembrando o que é um dicionário no Python, tá? Só refrescando a memória. Então, o que é, né? Então, vou utilizar... Então vamos criar aqui uma lista. O dicionário ele vai ter aquela história de ser praticamente um dicionário, tá? O que é? Né? Associar uma chave com um determinado valor, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou utilizar, né, todos esses valores aqui. Opa, besteira aqui. Então, por exemplo, eu vou criar soma, tá? Então def somar lista, tá? Somar lista. E aqui eu vou colocar a mesma coisa, tá? Ele como soma, tá? Soma igual a 0, tá? Bom, soma igual a 0, tá? For item. Só que agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou usar for preço vou colocar aqui dicionário vou colocar lista mercado, então aqui eu já esqueci, me perdoem, lista mercado, tá? Lista, dicionário, né? Dicionário. For em dicionário. Lembre-se que para a gente vai ter um dicionário, a gente pode ter a chave e o valor, tá? Então eu vou colocar values. Value, né? 2 pontos, tá? E aí eu vou colocar soma mais igual a preço, tá? E aí eu vou dar preço, isso, um só, tá? Volta a indentação normal, e aí eu vou dar um print na soma, tá? Print soma, tá? Bom, agora vou utilizar a função, então para isso eu vou criar um dicionário. Então vou criar um dicionário lista mercado, tá? Como que é que a gente cria um dicionário? Só relembrando, a gente coloca ele entre parênteses, entre colchetinhos aqui. Então a gente coloca o valor, tá? A gente coloca o valor, então eu vou colocar, por exemplo, o valor desse cara. Então eu vou colocar, por exemplo, se é um mercado, né? Eu vou fazer que eu estou comprando, por exemplo, alface, e a alface está a R$3. 3. Eu vou colocar que eu vou comprar arroz, e o arroz está a R$20. Eu vou colocar que eu vou comprar carne, e a carne está, sei lá, R$30. Eu vou colocar que eu vou comprar óleo, e o óleo está a R$9, por exemplo, tá? R$9, tá? E aí, posso colocar mais coisas aqui, mas acho que vocês já entenderam como que é. Então, sempre é a chave, e aqui é o valor. Por isso que eu coloquei dicionário.value aqui, né? Que em inglês seria o que tem valor, tá? E agora já que eu já criei ali o meu dicionário, vou colocar somar lista, né? E aí eu vou usar a lista que eu já tenho, que é a lista mercado. Que não é uma lista, é um dicionário, né? Lista mercado, tá? Que é esse dicionário aqui. Cruzando os dedos. Opa, deu um erro aqui. Vejamos quais são o erro, tá? Dict não tem... desculpa, turma, é values aqui, né? Então tem um S, deu 62, que é a soma. Então tem um S aqui, me perdoe, tá? Então, a gente pode utilizar também listas, as propriedades de listas. Pode utilizar duas listas diferentes, tá? Para fazer essa brincadeira. Então, fica a critério do programador, né? Saber lidar com esses caras. Então, é isso que a gente tinha para falar sobre funções numa introdução.